Culto de louvor e adoração a Deus da Igreja Presbiteriana Unida de Vila Yolanda, domingo 26 de setembro de 2021. Vou pedir aos irmãos que desliguem os microfones, para que a gente não tenha interferência de som. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito de ser louvado, mas sempre também vossos deuses, glória e majestade estão diante dele. Sai formosura no céu, santuário, glória e majestade estão diante dele. Sai formosura no céu, santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito de ser louvado, mas temerável que vossos deuses, glória e majestade estão diante dele. Sai formosura no céu, santuário, glória e majestade estão diante dele. Sai formosura no céu, santuário. Glória e majestade estão diante dele. Sai formosura no céu, santuário, glória e majestade estão diante dele. Sai formosura no céu, santuário. Oremos. Santo e eterno Deus, nós nos colocamos agora, Senhor, na tua presença, para te louvar, para engrandecer o teu nome, para prestar-te toda a adoração, que o Senhor é merecedor e nós somos devedores. Receba agora, Senhor, este culto que ofertamos como sacrifício vivo, o sacrifício que foi substituído a partir da cruz do Calvário. Receba agora, ó Pai, como o sacrifício era feito no Antigo Testamento, agora que o Senhor possa receber este culto como sacrifício vivo de louvor e adoração. Nos apresentamos, Senhor, diante de Ti e pedimos que o Teu Espírito Santo
supra as nossas necessidades. Fale o que precisamos ouvir. Conforte o coração da tua igreja, que hoje perdeu uma das suas ovelhas, uma ovelha deste aprisco. Que o Senhor conforte o coração desta comunidade, em nome de Jesus. Amém. Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pôde estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se vivermos segundo a carne, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos.
também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Arrependam-se, pois, e voltem-se para que os seus pecados sejam cancelados. Voltem-se para Deus, né? Para que os seus pecados sejam cancelados. Nós ouviremos um cântico agora, e logo depois deste cântico, a nossa irmã diaconisa Esther fará uma oração por toda a igreja, uma oração de confissão, de contrição, uma oração em que nos colocamos aos pés do Senhor para que o seu perdão seja renovado diariamente em nossa vida. Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração
de mim nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que tu nos dá, Senhor, de estarmos reunidos em comunhão para te louvar e para bendizer o teu santo nome, Senhor, para aprender da tua palavra, mas também, Senhor, para nos colocarmos diante de ti neste momento, para pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Sabemos que não somos merecedores, Senhor, mas desejamos ser transformados, Senhor, através desse perdão que somente vem de ti, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ser de acordo com aquilo que tu desejas, Senhor. Que nós possamos, a cada dia, nos modificar, Senhor, de acordo com o teu perdão, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a seguir o caminho que tu desejas, para que possamos nos tornar melhores diante de ti, Senhor. Não somos merecedores, é só pela tua misericórdia que nós podemos alcançar, Senhor. E nós te agradecemos por isso, Pai, porque temos essa oportunidade de nos humilharmos, Senhor, e reconhecermos que somos pecadores e que só o teu amor pode nos fazer melhor, Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos perdão por nossos pecados. Amém, Senhor. Amém, amém. Queridos irmãos, o perdão de Deus, ele é um grande presente que recebemos. É uma bênção maravilhosa. Mas, quando oramos o Pai Nosso,
nós dizemos: Pai, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Né? Então, olha a responsabilidade que temos quando oramos o Pai Nosso. E quando olhamos para o Pai Nosso, nós vemos ali Jesus dizendo: quando orarem, orem assim. Isto é, o Pai Nosso, ele é o princípio básico da nossa vida. Se a nossa vida é uma vida de oração, então a oração do Pai Nosso é o princípio básico, é o fundamento da nossa vida. Então, só Deus conhece os corações, e cada um o seu. Olhe para dentro do seu coração, né? E se há algum irmão, familiar, amigo, que fez alguma coisa contra você, e você não o perdoou verdadeiramente, peça ajuda a Deus, para que você tire isso do seu coração. Tire essa pendência da sua vida. Porque nós, todos os domingos, clamamos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Que Deus assim nos perdoe e que o Espírito Santo nos fortaleça e nos habilite para que também venhamos a perdoar, que é um ato de coragem, um ato de força, mas acima de tudo, um ato de fé. Sigamos com o nosso culto. Rei dos reis, consagra tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Tuas mãos foram criados, terra, céu e mar, e todo ser, e nele toda a terra celebra-te, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser, e nele vai. Toda a terra celebra-te, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador.
A honra, a glória e a força e o poder ao Rei Jesus, sempre. E deixo de simplesmente crer.
não posso viver longe do teu afago. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, Deus, abraça-me. Com os teus braços de amor, quero ser como a criança, te amar pelo que é, voltar a inocência, ao primeiro amor. E acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Peça a Ele, peça ao Senhor para te abraçar essa noite. Abraça-me, 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 Senhor Jesus, com os teus braços de amor, abraça-me, 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 abraça-me. Vem me abraçar com os teus braços de amor, de amor, de amor. Abraça-me esta noite, Jesus. Abraça-me. Abraça-me com os teus braços de amor, de amor. Amém. Que sejamos abraçados pelo Espírito Santo, com seus braços de amor. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Oremos.
Pai de amor, Pai de bondade, a tua palavra será lida, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Fale conosco, ó Pai. Fale com cada um de nós. Fale com a tua igreja. Essa é a nossa esperança. Amém. O tema da mensagem: o céu não é uma continuação da terra. Tá? O céu não é uma continuação da terra. Lucas 23, 42 e 43. Eu vou ler, os irmãos que quiserem acompanhar. Dessa vez não deu tempo de eu preparar aqui para projetar, mas os irmãos podem, quem quiser, pode abrir na sua Bíblia. Lucas 23, 42, 43. E depois Romanos 8, 18. Já lemos o capítulo 8 inteiro, mas vamos reler o verso 18. Lucas 23, 42 e 43. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada nos céus. Em nós. Queridos irmãos, irmãs, hoje nós tivemos, a triste notícia. Um de nós, do nosso aprisco, se foi. O Senhor chamou para si a nossa querida irmã Aparecida, que estava vivendo em grande sofrimento. Na segunda-feira eu estive com ela, levei a ceia, ela teve um momento de comunhão e, ao orar por ela, no momento, depois da leitura da palavra, eu segurei a mão dela e eu orava: Senhor, lembra da tua serva. Mas a gente tem uma expectativa. E o Senhor não é refém da nossa expectativa. E ele não é obrigado, e ele não se sente coagido a fazer o seu mover, o seu agir, conforme as nossas expectativas. E ela dizia: lembra dessa tua serva, Senhor. Eu orava e ela dizia: lembra desta tua serva, Senhor. Lembra desta tua serva, Senhor. Porque eu vi ali, irmãos, o sofrimento que a nossa irmã estava submetida. Mas eu orava: lembra da tua serva, mas pedindo que Deus a ajudasse, aliviasse o seu sofrimento. Mas quem disse que Deus não lembrou de sua serva? Lembrou! A ponto de dizer: venha, minha serva, venha para os meus braços, venha para mim, porque não há mais choro, não há mais sofrimento, não há mais dor. Ela foi liberta de toda enfermidade, ela foi liberta de todo sofrimento, ela foi liberta de toda agitação, e agora ela descansa junto ao Senhor. Muitas vezes, queridos irmãos, nós temos o hábito
de projetar o céu conforme as nossas expectativas. Aí, esses dias, eu até conversando com uma prima minha e um outro rapaz aí no Instagram, né? Chegando lá no céu, eu vou ver meu pai, eu vou ver minha mãe, eu vou ver minha irmã, mas nós não temos nenhuma base para dizer isso. Não há base bíblica que sustente que ao chegar no céu eu vou reconhecer pai, mãe, irmão, mas e se eu chegar lá e não encontro um filho meu? Por alguma razão. E se eu chegar lá e eu descubro que um irmão meu, uma irmã minha não está lá? Porque rejeitou a graça, rejeitou o amor que Deus a ofereceu a vida toda. Como que alguém pode viver bem num lugar maravilhoso, sabendo que um ou dois entes queridos ou um amigo querido não está lá? A Bíblia fala que no céu tudo se fará novo. A Bíblia fala que nos será dado um novo nome. E a Bíblia ainda fala que o nosso corpo será transformado totalmente de um corpo corruptível para um corpo incorruptível em glória. Portanto, irmãos, o céu não é uma continuação da terra. Como será? Eu não sei. Mas o apóstolo Paulo, como estudamos quando estávamos vendo 2 Coríntios, o apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. E eu até expliquei na aula, né? Quem se lembra, eu disse, primeiro céu, o céu dos pássaros. Segundo céu, isso na literatura do Novo Testamento. Segundo céu, a morada do sol, da lua, das estrelas. E o terceiro céu, a morada de Deus, que é o céu que os nossos olhos não alcançam. Paulo esteve lá e viu coisas, como ele mesmo relata, indizíveis. Ele não tinha como dizer. E ele diz que ele foi proibido a falar sobre o que ali ele viu. Então, nós não temos como dizer o céu vai ser assim, o céu vai ser assado. O que nós temos que dizer é o que Paulo diz aqui. Porque para mim tenho por certo, ele que esteve no terceiro céu. Não é qualquer um dizendo. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, irmãos, todo o sofrimento que a nossa irmã Aparecida viveu, principalmente dos últimos anos para cá, desde a minha primeira visita a ela, lá na casa ali do Cipava, que eu ainda experimentei a cocadinha dela. Eu acho que a Neucina estava comigo, né? Comemos a cocadinha, a famosa cocada dela. Seu Altamiro ainda estava firme, lúcido, bem. Desde aquela primeira visita, a gente sabia que ela já vinha em sofrimento. Ela tinha o sofrimento com o problema do neto, que ela não via. Ela tinha sofrimento, né, com a saúde, que já era precária. Mas tudo que a nossa irmã enfrentou, toda a situação que ela passou, não se compara ao que ela vive hoje. Alguém pode perguntar, pastor, hoje? Mas a Bíblia não fala que quando morremos, nós adormecemos até a volta de Jesus? Sim. Mas eu me perguntei, pesquisei e sempre me incomodou isso. Quando a gente dorme e acorda, às vezes a gente dorme 8, 9 horas. Você tem noção que se passaram 8, 9 horas da sua vida? A sensação que eu tenho é que não teve esse intervalo da noite, como se a vida fosse contínua, porque enquanto dormimos, nós não temos a consciência do tempo.
Então, o céu não é uma continuação da terra. Então, o céu não segue a lógica do tempo terrestre. Então, aqueles que partem em Cristo Jesus, eles não têm a consciência do tempo. Por isso, Cristo disse ao ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E nós podemos dizer que hoje a nossa irmã Aparecida descansa no paraíso ao lado do Pai, porque antes da sua partida, ela reafirmou a sua fé, ela participou da Santa Ceia, ela comeu do pão, ela bebeu do cálice e reafirmou a sua fé em Cristo Jesus. E hoje, quando eu fui ao velório, eu fui com o texto de 2 Timóteo em meu coração. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E ao chegar ali, de repente chega a coroa de flores da nossa igreja. E o versículo que estava na coroa de flores da nossa igreja era: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Provando que eram essas as palavras que Deus tinha a dizer naquele lugar sobre a nossa irmã Aparecida, que hoje está com Cristo no paraíso. Porque não há consciência de tempo, porque o céu não é uma continuação da terra. Pastor, quando eu partir, eu vou encontrar minha querida, amada irmã Aparecida lá? Certamente vai encontrar. Não sei se a reconhecerá como Aparecida, mas certamente a encontrará. Porque no céu é um lugar que não tem espaço para tristeza, para preocupação, mas é um novo céu, uma nova terra. Não é uma continuação do que vivemos aqui. Por isso que a palavra diz: tudo se fez novo. A palavra diz: nos será dada uma pedrinha branca com um novo nome que só Deus conhece. E seremos revestidos por um novo corpo incorruptível. E a nossa irmã Aparecida, às 5 horas da manhã, conforme a informação que temos, recebeu a pedrinha com um novo nome. Foi revestida de um novo corpo. Tudo se fez novo para ela. E como pedimos em oração: Senhor, lembra-te da tua serva. Ele lembrou da sua serva. E como ela pedia, segurando as minhas mãos e apertando a minha mão: Senhor, lembra dessa tua serva. O Senhor lembrou da serva dele. Que Deus, através desta palavra, mantenha viva em nosso coração a esperança da glória futura, que não se compara, como Paulo disse, aos problemas do tempo presente. Por maiores que sejam, por mais numerosos que sejam, não se comparam à glória do porvir, aquilo que Deus preparou para o seu povo. Amém? Eu gostaria de pedir uma oração nesse momento para uma pessoa que me acompanhou muitas vezes em visitas à Dona Aparecida, presbítera Neucina. Praticamente todas as visitas que eu fiz à Aparecida, a Neucina estava lá comigo, só não esta última. Oremos. Mas eu falei com ela na segunda-feira por telefone, né? Ela ainda me atendeu.
Mas Deus sabe todas as coisas, e esse versículo, quando eu coloquei hoje no grupo a mensagem, dizendo da tristeza dos nossos corações, eu coloquei esse versículo. Amém. Oremos. Oremos. Querido e poderoso Deus, muito obrigado, Pai Celeste. Estamos aqui, ó Pai, ouvindo a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que Tu tens, Senhor Deus, proporcionado a nós, Senhor Deus. Muitas vezes achamos dificuldade em alguma coisa, mas, Senhor Deus, a Tua mão poderosa tem nos segurado, tem nos amparado e tem nos ajudado. Nesse momento, Senhor Deus, em especial, nos agradecemos pela vida da Dona Aparecida, Senhor Deus. Estamos com os nossos corações tristes, sim, a igreja, a família, todos, Senhor Deus, que a conheceram. Mas, como o pastor diz, ela dorme no Senhor. E isso para nós é um grande consolo, Senhor Deus. Que Tu possa estar, Senhor Deus, fazendo com que nós sejamos firmes, ficamos firmes na Tua palavra. E não se desviamos dela, Senhor Deus. Porque para ter a certeza que um dia também estaremos dormindo com o Senhor. Muito obrigado por tudo. Mais uma vez, Senhor Deus, conforte os nossos corações e principalmente da família. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu hoje enviei, né? Acabei enviando na escola dominical os versículos dos meninos do Montanha, então a igreja recebeu, né? Do Reginaldo. E eu queria saber se quem está conosco hoje é a Helena, se ela tem um versículo para a igreja. A Helena está conosco? Deixa eu ver aqui na relação de pessoas. O Cauã tá? Cadê? A Helena tá? Tô aqui. Estou aqui, muito bom. Vai ler um versículo para a gente, Helena? Vou. Então leia, por favor. Louvam a Deus, o Senhor, todas as nações, que todos os povos louvam. O seu amor por nós é forte, e a sua felicidade dura para sempre. Amém, amém. Queridos irmãos, eu vou abrir agora para o momento de intercessão, e depois nós projetaremos a liturgia para o final, para a finalização do culto. Então, se alguém tem algum pedido de oração a fazer, pode se manifestar agora, ou um agradecimento. Né? A Andresa vai ter que fazer uma cirurgia vesícula, né? Vai ter que tirar a vesícula, igual a Mileide tirou, a filha dela, na próxima sexta-feira. Então, ela pede oração pela Andresa. Então, por favor, né, apresentemos aí em oração o nome da Andresa, filha da Mileide, que fará uma cirurgia para a retirada da vesícula na próxima sexta-feira. Oi, dona Anitta. Eu queria que tirasse o nome do Nelson, por no agradecimento, e da Sônia, que está com câncer, foi um sucesso a cirurgia dela, a químio, ela está muito bem, está feliz, ela está com desejo de vir a São Paulo e ir na Vila Holanda para agradecer, porque ela contou muito com a intercessão da nossa igreja. Então, eu acho que já está na hora de ir para o agradecimento. Amém. Amém, né? Assim que voltarmos às atividades presenciais, assim que Deus permitir, quem sabe, né? Ela não tem a oportunidade de vir e estar conosco, né? Dando esse testemunho maravilhoso. O casal daqui da frente, né? Valmir e Deise, que eu tinha pedido oração, infelizmente eles se separaram mesmo, ela já foi para o interior, para a casa da mãe dela, o rapaz está aqui na casa sozinho, né? Que Deus os perdoe, né? E permita uma nova oportunidade para ela e para ele, né? Na misericórdia, né? Porque nessa hora a gente conta com a misericórdia de Deus
que nos abra novas possibilidades, né? Então, pode tirar o nome deles como casal, né? Mas a gente segue orando por cada um deles aí, para que Deus conduza os caminhos, né? Do Valmir e da Deise. Mais alguém? Eu vou pedir ao Celso, o Celso está conosco, que faça essa oração de intercessão, né, aos pedidos que já estão também no nosso grupo, né, nos pedidos de oração ali, que o Celso sempre divulga, né? Então, vamos orar com o presbítero Celso, a Rosângela, o Daniel, estavam lá conosco, representando a igreja, o Celso deu uma palavra em nome da igreja, né, para a família que lá estava. O Marco Antônio também fez comigo o ofício fúnebre. O Marco Antônio que, né, continuou sendo pastor dela também, né, mesmo depois de ter saído de Vila Iolanda, ele continuou ali acompanhando, visitando, e também estava lá acompanhando esses últimos dias dela e estava lá conosco, né? Então fizemos o ofício fúnebre, o Marco Antônio, o Celso e eu. Vamos orar com o Celso. Amém, irmãos, vamos orar. Ó Pai Celeste, nosso Deus Criador de todas as coisas e mantenedor de nossas vidas, nós te louvamos por estarmos mais uma vez reunidos em teu santo nome, Senhor. Nós queremos agora, Senhor, agradecer pela tua palavra, pelas coisas que nos acontecem, que sabemos que é vindo de ti, Senhor, uma vez que estamos nas tuas mãos e o teu Espírito habita em nós, como fizemos a leitura em Romanos, ó Pai. Ó Senhor, que nós possamos ter ciência disso, que o Espírito Santo habita em nós e o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ó Senhor, nós queremos agora interceder pelas pessoas que estão na nossa lista de nomes, ó Pai. Primeiramente, agradecer pelos vacinados, pelos aniversariantes que completaram aniversário nesta semana, no caso a Ivonete, pelo nosso aniversário de casamento também, ó Pai, pela dona Deolinda. Muito obrigado por todas estas bênçãos em nossas vidas, ó Pai. Nós queremos interceder, queremos agradecer também pelo Nelson, que a dona Anitta acabou de citar, e pela Sônia, que estavam há algum tempo na nossa lista de intercessão. E pela tua graça, eles saíram dessa lista e vão para o agradecimento, ó Pai. Ó Senhor Jesus, nós queremos te pedir por todas as pessoas que nos pedem oração por saúde. Que tu venha com providências na vida de cada um, Senhor. Que tu venha também, Senhor, auxiliar os médicos, o corpo clínico que estão cuidando de cada caso, Senhor, cada nome que está na nossa lista. Os familiares também, Senhor, que se preocupam e sofrem juntamente com eles, ó Pai. Que tu possa estar abençoando cada um. Te pedimos pelo sucesso da cirurgia que a Andresa vai fazer na sexta-feira, Senhor. Esteja com ela, dê calma, Senhor, abençoe os médicos que irão realizar esta cirurgia, que possa ser uma cirurgia de sucesso, em nome de Jesus. Ó Pai, nós te pedimos por emprego, muitas pessoas que estão desempregadas, ó Pai, e precisam, Senhor, de uma porta de emprego para tirar o sustento para os seus lares. Ó Senhor, cuida dessas vidas. Nós te pedimos todos os itens de pessoas e assuntos que estão na nossa lista também, que tu possa estar agindo com providências por cada um desses pedidos de oração por diversos. Te pedimos pelas famílias enlutadas, Senhor. Família da dona Aparecida, Senhor. Família do Roberto, Bequinha, meu amigo que faleceu ontem de manhã num campo de futebol, Senhor. Ó Senhor, esteja com a esposa, as filhas, os genros, toda a família, consolando e abraçando, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos pela nossa igreja, por todas as pessoas
de nossa igreja, nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes, o conselho, a junta diaconal, todas os departamentos da igreja, Senhor, departamento infantil, que nós possamos estar unidos, ó Pai, nesta obra, como servos, Senhor. Vamos assumir este serviço que foi concedido a nós, ó Pai, com amor acima de tudo. Ó Pai querido, nós agradecemos por todas estas coisas e te pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos seguir, então, com a liturgia do nosso culto. Lembrando, irmãos, que nós teremos a reunião do Conselho com a Junta Diaconal na próxima terça-feira, e já será, teremos os números dessa pesquisa que os irmãos participaram, indicando se já estão vacinados, primeira, segunda dose, projeção da segunda dose. Então, nós pedimos a oração da igreja para que o Espírito Santo nos instrua, nessa reunião que teremos na próxima terça-feira. Nós dependemos do Espírito Santo para tomarmos as melhores decisões, as decisões conforme a vontade de Deus, Então, que os irmãos nos ajude o conselho e a junta diaconal em oração. Queridos irmãos, nós vamos agora, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E uma novidade no nosso culto é a participação do Valdenor ao vivo, cantando o hino 438. Tudo certo aí, Valdenor? Pode ser? Vamos lá, manda. Vamos lá. A Eliana, né? E a Eliana também quer cantar. O Valdenor e a Eliana. Isso. Não, todas podem cantar. Isso, amém. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nossos pecados verteu. Eis que no sangue lavado com seu poder e verdade, os pecadores remidos, com Jesus mais que a neve, mais que a neve, sem deste sangue lavado, mais alto que a neve ser. Na coroa que Jesus nos pôs, a conforto das chagas que nos para o maior pecador. Amém, mais alto que a neve, o Deus sangue nos faz mais que a neve, mais que a neve, sem
Amém. Glória a Deus. Eu vou orar agora. Vou orar, não. Eu vou pedir à nossa irmã presbítera Anita que faça uma oração. A dona Anita está podendo, dona Anita? É que eu não estou vendo aqui os irmãos. Eu estou fazendo o Joaquim dormir, mas ele está dando um baile aqui. Quem sabe ele dorme com a minha oração. Tá bom. Então, eu quero que a dona Anita nos despeça em oração e faça também um agradecimento a Deus pela vida e testemunho da nossa irmã Aparecida. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, Tu és maravilhoso, Senhor. Mesmo na tristeza, o Senhor revela o Teu amor, o Teu cuidado, o Teu carinho para conosco, em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Ó Pai amado, obrigada, Deus de amor, pelo o que o Senhor acompanhou na vida da nossa irmã, Dona Cida, Senhor. O testemunho que ela deixa, um testemunho de paciência, um testemunho de amor, ó Pai. Ó Deus de amor, muito obrigada, Senhor. Os nossos corações ficam doloridos. Porque, Senhor, é o desejo nosso de estar aqui convivendo com todos, mas nós sabemos que cada um tem o seu dia marcado, que cada dia são recolhidos aqueles que o Senhor aprove, Senhor, a fazer. Por isso, Senhor, eu agradeço, Senhor, pelo período que nós convivemos com essa nossa irmã, pelo sofrimento que ela passou na terra, e sempre naquela humildade, naquela força, naquela esperança em Ti, Senhor. E o Senhor despediu na Tua paz, Senhor. Ó Deus de amor, console os seus familiares, nos consoles também, Senhor, porque os nossos corações... E agora, Pai amado, depois desse culto maravilhoso, que só a Ti as nossas almas são devedoras, nós ofertamos a Ti, Senhor, não de uma forma perfeita, Senhor, porque somos imperfeitos, mas queremos, Senhor, oferecer a Ti o que há de melhor em nosso coração, em oração, em cântico de louvor, em leitura da Tua palavra, em mensagem, Senhor, do Teu servo que é ungido para tal, Senhor. Ó Deus de amor, depois desse momento, nós Te louvamos e agradecemos e nos despedimos, Senhor, desse culto, mas, ó Pai, na esperança de voltar novamente, muito breve, estar aqui reunido no Teu santo nome. Guarda-nos nessa noite, guarda-nos nessa semana, que possamos todos ser firme e fiel a Ti, até que o Senhor venha, ou até que o Senhor nos receba, em nome do Senhor Jesus, que eu oro e agradeço. Amém, Pai amado. Amém, irmãos. Devido, né,
ocorrido com a nossa irmã Aparecida, a gente vai incluir uma projeção no nosso culto, e é uma homenagem que agora a igreja faz à memória da nossa irmã Aparecida, tudo que ela todo o tempo que ela conviveu conosco. Então, agora, nós vamos ouvir um último hino, Anelos dos Céus, e depois eu despedirei a igreja com a bênção. Tadinho, meu Deus do céu. Com saudade, você será. Ai. Irmão, isso, desligou. Vamos de novo. Será que eu vou? Passarinhos belos estarem a cantar. Os terrestres esplendores de longe enxergo lá. Cristo me promessa, ele buscar. Meu coração está nessa, eu quero já voar. Mas você sabe eu para a mata. Ao filho do seu lar, cheio de amor. Não mais viva junto do Senhor. Minha serra, eu sei. Mas ele quando está vencido o caminho. É amado, pois lá no céu. Seus passos eu vi nas nuvens do céu. Passarinhos belos flores para mim os terrestres esplendores de longe enxergo. E que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável, imensurável de Deus, o nosso amado Pai, as comunhões e doces consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja, com todo o povo de Deus, em especial com a família da nossa irmã Aparecida, hoje e para todos sempre. Amém. E glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe. Uma semana de paz a todos. Tá gravando ainda? Tá gravando. Opa! Boa noite.
Boa noite. Boa Boa noite. noite.